É o dia da nossa vitória. Cadê? Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. É porque hoje é o dia da nossa vitória. Hoje é o melhor dia da nossa vida, igreja. Nós temos que entender que cada dia que nós acordamos, igreja, é porque Deus nos deu mais uma chance. Deus deu mais uma chance para que nós rompemos em fé. Rompemos em fé o dia. E que nós entendamos, igreja, que o Deus que nós servimos é o Deus da vitória. É o Deus que não tem limite para abençoar a igreja. Não. Igreja, quando nós conhecemos a palavra nos inspira a ter muita fé. Muita fé, igreja. Porque a igreja, nunca ninguém foi até Jesus. Nunca ninguém foi até Jesus, igreja. E saiu triste. Mas também, igreja, temos que entender que quando as pessoas iam até Jesus, não todas, Jesus sempre perguntava: o que queres? O que queres que te faça? Uns queriam ver, sempre queria alguma coisa. Mas, igreja, a multidão que acompanhava Jesus era uma grande multidão. E se nós perguntarmos, todos eram crentes? Todos criam em Jesus? Não, igreja, não criam. Não eram todos. A multidão, igreja, que seguiu Jesus, ela se dividia em 3 grupos. Tinha um grupo realmente da fé, que eles criam mesmo que Jesus podia e pode fazer milagre. Tinha a turma daqueles acusadores que estavam ali procurando algo para acusar Jesus. E tinha um grupo, igreja, dos curiosos. Os curiosos, igreja, vêm na igreja muitas vezes. Será que ele faz? Será que acontece isso? Será que acontece aquilo? Esses são os curiosos, igreja. Mas, igreja, a palavra de Deus diz que Deus, Ele gosta daqueles que têm ousadia de fé. Ousadia de fé. E existe um homem, não é só um não, tem mais pessoas, mas tem um que me chama muita atenção, que é o centurião, que vai até Jesus. E o filho, em versões diz que é filho, outras diz que é servo. E Jesus pergunta onde é a sua casa, que eu vou lá, e ele diz: não, mestre, não. O senhor não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno do senhor entrar na minha casa. Mas uma só palavra que o senhor der, o meu servo é curado. Uma só. Igreja, isso é fé. Isso é fé, igreja. Nós acreditamos, se o Senhor quiser, Ele pode nos curar hoje. Pode nos libertar hoje, igreja. Também a mulher do fluxo de sangue foi uma mulher de muita fé, igreja. Porque quando nós meditamos um pouco naquela mulher, igreja, nós sabemos que a Bíblia diz que as pessoas que tinham doenças incuráveis, como os leprosos, eles não ficavam no meio da sociedade. Eles tinham um lugar onde eles ficavam. E não podia sair de lá, igreja. Não podia sair de lá. Se saísse, era punido. Mas quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, aquela mulher, ela rompeu o medo, igreja. Ela rompeu o medo de ser presa ou ser punida por alguma coisa. Ela rompeu o medo, igreja. Ela foi até Jesus. E ainda tem mais, igreja. A multidão estava grande. A multidão, porque aonde Jesus estava tinha multidão. E ela rompeu aquela multidão, porque ela estava fraca. E ela rompeu a multidão, igreja. E foi até Jesus, porque no coração dela, no íntimo dela, ela sabia que se ela tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada. Ela precisava romper aquela multidão e tocar nas olhos de Jesus, porque ela seria curada. Ela tinha fé que se ela tocasse,
nas olhos de Jesus, ela seria curada. E na hora que ela conseguiu, igreja, ela foi ali no meio daquele povo ali, quem sabe, engateando, igreja. Poderia ser pisada, poderia. Mas ela não queria saber de nada não, igreja. Muitas vezes nós queremos um milagre, igreja. Nós não podemos olhar para o lado direito, nem para o esquerdo, e muito menos para trás, igreja. Nós só temos que olhar para Jesus, o consumador da nossa fé, igreja. E vamos ter fé, igreja. Vamos ter fé. Porque aquela mulher tocou nas olhas de Jesus. E na hora que ela tocou nas olhas de Jesus, Jesus perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? E ali os discípulos disseram: mestre, a multidão te prende, tu pergunta quem te tocou. Ele disse: o toque foi diferente. O toque foi diferente, porque imprensar Jesus é uma coisa, igreja. E tocar em Jesus com a fé é outra. E aquela mulher tocou em Jesus com a fé, igreja. Com a fé, e ela mesmo, que ela também, né, tem muitas pessoas: eu tenho fé, e não sai do lugar. Eu tenho fé, e não sai do lugar. Tem que provocar fé, igreja. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela provocou a fé. Aleluia. Eu vou acelerar agora, pastor. Ok. Glória a Deus. Eu vou ler aqui João capítulo 6. Capítulo 6. E eu vou ler aqui o versículo 60 até o 71. João capítulo 6, do versículo 60 até o 71. Glórias a Deus, aleluia, santo é o Senhor, glória a Deus. E diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Glória a Deus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, diziam: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandalizais? E o versículo 62 diz assim: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita a palavra que eu vos disser, senão eu vos disser, são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, pois isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não acompanhavam ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido
e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Igreja, a palavra de Jesus não era tão suave como muitas pessoas acham que era, igreja. Não era. E quando ele falava de palavras espirituais, aí é que o povo achava que era forte mesmo. Como aqui no primeiro que diz, 60, que diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, diziam: duro é este discurso, quem poderá ouvir? Era duro, igreja. Porque a verdade, igreja, a verdade muitas vezes é dura. Muitas vezes, igreja, os falsos profetas estão falando um monte de mentira. E tem multidão atrás deles, igreja. Porque a mentira é suave. A mentira é suave. E muitas vezes, igreja, a verdade confronta. Por quê? Porque a verdade confronta, igreja. Porque, igreja, a verdade cura. A verdade liberta. E para ser liberto, igreja, muitas vezes dói. Tocar na ferida, igreja, muitas vezes dói. Se eu falar para uma pessoa que é viciado, que para ele vencer ele tem que largar a droga, ele vai ficar zangado. Ele vai dizer que Deus é esse, que Deus é esse. Mas o viciado, igreja, o viciado, quando ele escuta qualquer palavra que confronta ele se endemônia logo. E aí a minha mulher não é só os viciados não, porque tem outras pessoas também que são os idólatras. Fala dos deuses dos idólatras, para ver o que eles vão falar. Eles se endemônia rapidinho. Se endemônia rapidinho, começa logo a blasfemar a igreja. E Jesus falava disso aqui. Jesus falava para toda a categoria, igreja. Jesus falava para os doentes. Jesus falava para os idólatras. Porque Jesus veio para todos, igreja. Jesus não veio para A e B e C, não. Ele veio para todos. Mas vem do jeito que tu tá, mas não fica como tu tá, não. Por quê? Porque quando Jesus, ele não diz primeiro para... Eu conheço, igreja, muitas religiões. Tem religiões, para iniciar, já tem um ritual grande. Raspa a cabeça, tem que fazer corte. Coisa pesada, para iniciar. Mas Jesus, ele diz, vem como está. Não precisa cortar cabelo. Mas a palavra, igreja, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, igreja, vai nos limpando, vai nos purificando, igreja. É a palavra. E a palavra, igreja, é por ouvir a palavra de Deus. Muitos estão perdendo aqui esse maná de ouvir a palavra. Estão perdendo a chance de ser libertos. Estão perdendo a chance de ser curados. Não sou eu, não é o pastor que cura, não, igreja. Aqui o Espírito Santo está aqui. O dono da palavra está aqui. Ele está aqui. Porque ele falou para Jeremias descer a casa do oleiro. Que lá ele ia falar com ele, igreja. Aqui é a casa do oleiro. E aqui ele pode falar com os filhos dele. Glória a Deus. E o versículo 61 diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Isso aqui, igreja, Jesus perguntou para os discípulos dele
se o que ele estava falando, o que ele estava pregando, se escandalizava os discípulos dele. Porque a igreja, Jesus não tem esse negócio de estar passando a mão na cabeça de ninguém, não, igreja. Ele fala e pronto. Ele é o dono, igreja. Ele é o dono da bênção. Quer ser abençoado? Pois obedeça a Jesus. Quer ser liberto? Obedeça a Jesus. Quer prosperar? Obedeça a Jesus. Não espere, igreja, que Jesus vai mudar, não. Ele é o santo dos santos. E se ele diz que para receber vitória tem que mudar, tem que mudar. Mudar o quê? O velho homem, igreja. O velho homem. O velho homem tem que mudar. Porque se não tiver mudança, igreja, não serve a Jesus, não. E no versículo 62 diz assim: que seria, pois, se vier subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aqui, igreja, Jesus está dizendo aonde ele morava. E se ele fala para aquela multidão, que aquela multidão ali que estava, a maioria, tinha muitos que conhecia ele, sabia que ele era o filho da Maria, filho adotivo do carpinteiro. Aqui ele diz assim: se eu falar de onde eu estava, lá no céu, no trono de glória, o povo naquele momento, se ele falar, ia logo jogar pedra nele, como fizeram algumas vezes. Ele não podia dizer nem o que ele realmente, de onde ele tinha vindo. Porque era muito forte para o povo ouvir. E muitas vezes, igreja, para um pastor, para uma pastora fazer uma pregação, tem que procurar a palavra. Porque senão, os irmãos ou a irmã que vai ouvir, vão se inchar, vão ficar com raiva. Ah, eu não vou mais não para a igreja. Aquele pastor, aquela pastora está falando mal de mim. Porque muitas vezes, igreja, não é falando mal. O Espírito Santo, igreja. Outro dia, domingo aqui, eu trouxe uma amiga minha aqui, que há muito tempo que eu não a via, eu reencontrei, eu trouxe ela aqui. E Deus, ele é tão lindo, igreja, que eu nem tinha falado para o pastor que ia trazer ela. E quando eu cheguei no domingo, eu falei para o pastor, vai vir uma amiga minha aqui, o senhor, por favor, depois do culto, ore por ela. Porque o dia de orar é hoje, igreja. Hoje é o dia. As pessoas perdem a oportunidade de oração, porque hoje é o dia que o pastor ora individual por cada pessoa. Mas os domingos não é assim, porque é o culto. Também tem o culto da família, tem muitas pessoas, e as pessoas querem conversar com o pastor. Por isso eu pedi para ele: o senhor pode orar por a minha amiga? E nada mais, igreja. Foi só isso. E quando o pastor orou por ela, depois ela veio até mim e disse: minha amiga, você falou da minha vida para o pastor. Eu digo: irmão, eu não falei não. Eu não falei não, só pedi para ele orar por você. Nada mais. Porque a igreja, quando Deus quer, igreja, ele revela. E muitas vezes, igreja, o pastor está pregando, ou a pastora está pregando, e Deus está revelando para alguém. Por quê que Deus revela? Porque Deus quer curar. E se a pessoa receber, é curada, igreja. A pessoa tem que receber. E depois ela ficou maravilhada. E ela disse para mim: minha amiga, essa foi a igreja que eu mais gostei, que você já me levou. Porque eu levei ela em outras igrejas também. Mas eu acho que ela não estava ainda tão preparada, talvez, eu não sei. Deus sabe de todas as coisas. Mas é assim, igreja, que Deus faz. Deus fala quando Ele quer falar. Se Deus quer falar, Deus não fala porque Deus quer fofocar a vida de ninguém, não. E um verdadeiro pastor, igreja, uma verdadeira pastora, igreja, não anda com fofoquinha da vida de irmão e de irmã, não, porque ele não tem tempo, não, igreja. A vida de um pastor e de uma pastora, igreja, que vive na comunhão com Deus, só sabe quem vive, igreja. Porque o tempo passa tão rápido, quando o dia amanhece, quando vê, já está de noite. É um tempo muito corrido, né, pastor e irmã Maria, é muito corrido. Ultimamente eu tenho pensado, Senhor, será que eu estou tão velho assim? O tempo tem passado tão rápido, Senhor.
Senhor. Eu digo, Senhor, eu que estou vagarosa, Senhor. Porque o tempo está passando muito rápido, Pai. Eu não tenho tempo nem para fazer minhas coisas. Eu começo a orar, Senhor, me dá sabedoria para fazer tudo que eu tiver de fazer. Me ensina a administrar melhor, Senhor. Porque o tempo está passando muito rápido. E as pessoas acham que pastora tem tempo para estar pensando em vida dos outros. Pastor e pastora tem tempo para orar. Orar e principalmente o pastor. Como eu sempre falo do pastor aqui, eu digo que ele é do mesmo jeito de Moisés. Quem conhece a palavra, conhece quem foi Moisés. Aquele povo, Moisés orava, Deus mandava maná, Deus orava, Deus levantou Moisés para ser a boca de Deus ali, no meio daquele povo. Moisés toca nas águas, Moisés tocava nas águas, aquele povo passava com o pé enxuto, continuaram reclamando, não tem carne. Moisés ora, vem as cordonias, o povo come carne. E o povo, igreja, não mudou, o povo continua igual. E grande é o cajado aqui do pastor aqui, igreja. Se o pastor orar, Deus vai fazer o mesmo que fez com Moisés. Porque Deus, como Deus fez com Moisés, Deus também fez com Josué, igreja. Deus fez com Josué. Se Deus fez com Josué o que tinha feito com Moisés, Ele faz também com os pastores que Ele quer fazer. Ele faz. Porque os pastores, igreja, são os anjos de Deus aqui na terra. Então nós temos que obedecer aos pastores. Porque se o pastor orar, Deus vai ouvir, igreja. E aqui no versículo 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos disser, que eu vos disser, são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não crê, porque bem sabeis Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e que era o que havia de enganar. Igreja, eu sempre falo, é muito difícil, igreja. É muito difícil para as pessoas viver uma fé inabalável, igreja. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. A Deus ninguém engana. Quando nós vemos aqui, lendo essa passagem, igreja, nós vamos lembrar da escolha de Jesus para os 12 discípulos. Como é que a palavra falou, acabou de falar aqui, igreja? Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia que Judas ia passar a mão em alguma parte das ofertas. Eu sabia, Jesus sabia. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Jesus sabia. Jesus sabia de tudo que todos ali iam fazer, igreja. Mas Jesus fez distinção no meio de algum? Não. Jesus sabia que Judas ia fazer tudo que fez. Sabe? Jesus pega a igreja, levanta Judas como tesoureiro. Nós não podemos, igreja, tocar em ninguém. Em ninguém. Porque Jesus sabia. Jesus sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Sabia. Quando ele escolheu Pedro, ele já sabia. Ele sabia que Tomé, a fé de Tomé ia demorar para se concretizar. Sabia de tudo, igreja. Quando ele escolheu os 12, ele sabia de tudo. Por quê? Jesus, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, igreja, existe, sempre existiu. Como Jesus falou aqui, se eu falasse de onde eu vim, quando ele veio, igreja, ele já sabia a caminhada, a trajetória dele, o preço da cruz do Calvário, ele sabia. Ele já sabia de tudo, igreja. Ele sabia.
Então a Deus ninguém engana. Então por que, igreja, se nós somos servos de Deus, por que estamos querendo apontar A e B? Nós não podemos, igreja, estar apontando ninguém, igreja. O único que pode conversar com a igreja é o pastor. O pastor, se ele quiser usar o cajado, a palavra de Deus diz que ele tem que usar. Só não matar, né, pastor? Mas usar o cajado, sim. Porque a palavra de Deus diz, igreja, não sou eu que diz, é a palavra, que Deus só corrige aqueles que ele ama. E um pai e uma mãe, igreja, corrige um filho para que ele não venha sofrer mais na frente. Então o pastor corrige a igreja para que ela venha, a igreja, a dar frutos. Que ela venha sair do erro. E o pastor Rui é um homem abençoado, um homem que ele tem um amor, igreja, como poucas pessoas. Mas muita gente não entende o que é. Quando a pessoa tem muito amor, aí ele já começa a passar dos limites. Já não quer mais nem respeitar. Já não quer mais nem respeitar. E as pessoas têm que entender e ter cuidado, igreja. Por quê? Se Deus não poupou nem Miriam, e Miriam, igreja, era a irmã de Moisés. Miriam era a irmã de Moisés. Miriam não era qualquer uma. Miriam era uma levita. E uma mulher de Deus. Quando ela enfrentou Moisés, que era o irmão dela, Deus veio até ela, igreja. E foi ela e Arão, o primeiro sacerdote. Mas Arão Deus não tocou porque tinha uma promessa que quem tivesse com a roupa sacerdotal não morria. Então Arão se safou porque estava com a roupa de sacerdote. Mas Miriam não. Miriam foi acometida de lepra. Teve que ser tirada no meio do arraial. E Moisés lá vai orar por ela. Moisés vai orar por ela. E Deus, por amor a Moisés, cura ela. Então, igreja, o que eu quero dizer? Cuidado, igreja. Cuidado para tocar no homem de Deus. Cuidado, igreja. Cuidado, porque o dono dele, o pastor dele, o meu pastor, o seu pastor, está do lado dele. Porque quem levantou ele foi o pastor dos pastores. Não tem nenhum cargo aqui, igreja, que não seja a permissão de Deus. Muitas vezes não é a vontade. Mas a permissão com certeza é. Então ninguém pode tocar no pastor. Porque ele tem o pastor dele. E se alguma coisa, porque nós somos humanos, tem um pastor que vai falar com ele. Tem um pastor que vai falar com ele. Porque tem um monte de pastor por aí, eu já não estou mais falando do meu pastor, que estão fazendo aí umas coisas e já morreu já um bocado. E vai morrer mais. Porque estão blasfemando da palavra. Estão blasfemando, ensinando heresias que não estão na palavra. E brincar com a palavra de Deus é muito perigoso, igreja. E no versículo 55 diz assim: e dizia, pois isso, eu vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedida. Eita, igreja, que Jesus está dizendo aqui, igreja, que ninguém vai até Ele, se Deus não conceder. Oh, glória a Deus. E no versículo 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Aqui já tinha voltado já um bocado, igreja. É aquelas pessoas que saem da igreja. Sabe aquelas pessoas que vêm e começam a ouvir a palavra e se incham? Eu não vou mais para aquela igreja, não. Eu não vou mais para aquela igreja, não. Aquele pessoal ali só quer ser santo. Não pode isso, não pode aquilo. Eu não vou mais para aquela igreja, não. Aqui não é diferente, igreja. Jesus estava pregando e nós estamos falando de Jesus. O mestre dos mestres. O pastor dos pastores. O sumo sacerdote. Nós estamos falando de Jesus. O povo deixaria ele, igreja. Falou, mas não. Foram embora.
Foram embora que não aguentaram ouvir a verdade de Jesus. E isso está acontecendo com a igreja. Aqui neste momento, igreja, era para essas cadeiras aqui, tá tudo lotadas. Tem a gente em pé ouvindo a palavra de Deus. Porque a igreja, eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra, é o que a palavra diz. A palavra não é minha, igreja, a palavra é de Jesus. Aqui foi o próprio Jesus. Aqui é a palavra de Jesus, a fala de Jesus, igreja. Aqui não foi A e B que falou, não. Aqui foi o próprio Jesus. Então a palavra é dele. A palavra é dele. E quando ele falou a verdade, muitos abandonaram eles. Muitos abandonaram ele, foram embora. Não queria mais andar com ele não, porque a palavra dele era dura. E muitos estão vindo para a igreja e estão indo embora. Estão indo embora porque não aguentam ouvir a palavra. Só a igreja, que a palavra não é do pastor, a palavra não é minha, a palavra não é da irmã, a palavra é de Jesus. A palavra é dele. É a palavra da vida. É a palavra que nos dá vida. E vida com abundância, igreja. Porque hoje nós estamos aqui, igreja. Amanhã ninguém sabe se vai estar não, viu? Você sabe para onde é que você vai amanhã, igreja? Se você não estiver aqui? Você tem certeza para onde vai, igreja? Se você não tiver certeza, igreja, para onde você vai amanhã, é muito triste. É muito triste porque você não está vivendo a palavra. Porque se você estiver vivendo a palavra e obedecendo, você sabe para onde você vai amanhã. Se você não estiver mais aqui. E no versículo 67 diz assim: então disse Jesus aos 12: querei-vos também retirai-vos? Igreja, Deus aqui está perguntando. Quem não estiver gostando, pode ir embora. Pode ir embora. Não está gostando de ouvir a palavra, não? Jesus pergunta: tem algum de vocês que querem se retirar também? Se não estiver gostando da palavra, se já achando a palavra muito pesada, as portas vão a serventia da casa. Jesus estava dizendo aqui para a igreja. Mas aí Deus levanta Pedro. Aquele que dizia, que disse que morreria com Jesus. Aquele que morreria com Jesus. Ele diz, né? Jesus diz que naquele mesmo dia ele negaria ele 3 vezes. E aí aqui vai, vou ler aqui o versículo 68 que diz assim: respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus. Igreja, Deus revelou para Pedro. Deus revelou para Pedro. Porque se Deus quiser falar, igreja, com quem ele quer falar, ele fala, igreja. Eu já ouvi muita gente dizer: fala não, fala não. Eu já ouvi muita gente querer mandar em Deus, igreja. Fala sim, se ele quiser falar, ele fala. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele quiser, ele é o dono de tudo e de todos. Tudo foi feito por ele e para ele. E agora Jesus vai falar aqui algo. Jesus vai dizer: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Jesus está dizendo: não foi eu que escolhi vocês? E um de vós é o diabo. Você imagina, igreja? Você imagina, igreja, se um pastor disser: eu cuido de vocês tudo há tanto tempo, mas um de vocês aqui é o diabo. Um de vocês aqui é o diabo, vai me trair. Um de vocês é o diabo. Vai me trair. Você já imaginou, igreja? Se um pastor diz isso, com a igreja cheia. Jesus, quando estava falando isso aqui, ele não estava só, igreja. Jesus sempre multidões andava atrás dele. Um já tinha ido embora. Mas os 12 ainda estavam. E creio que tinha mais alguns. Então não era só. Quando Jesus diz: um de vós é o diabo.
Isso é muito duro, viu, igreja? Isso é muito duro. Isso é para mim e para você, igreja. Porque quando Jesus diz um de vós, Jesus não diz quem é, podia ser qualquer um. E ali, igreja, eles começaram a se indagar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O que é que nós estamos fazendo, igreja? O que é que nós estamos fazendo para agradar a Deus? O que é que nós temos feito? E no versículo 71 diz assim: e isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Igreja, vamos cada dia, igreja, cada dia, vamos procurar melhorar mais. Igreja, que hoje nós sejamos melhor do que ontem. Cada dia, igreja. Cada dia, quando nós acordamos, que nós fizemos a nossa primeira oração e agradecemos a Deus por mais oportunidade, igreja, que nós fizemos uma reflexão do dia e procuramos, igreja, ser melhor do que ontem. Porque, igreja, Jesus está voltando, igreja. Jesus, qualquer momento as trombetas podem tocar, igreja. Mas, se Jesus não vier hoje, mas se Ele nos chamar hoje, igreja, ou amanhã, quando Ele quiser, porque aqui tudo é quando Ele quiser, se Ele nos chamar hoje, igreja, nós vamos. Porque a vida, igreja, não é nossa. A vida não é nossa. O fogo de vida não pertence a nós, igreja. Muito esquece, igreja, que quando Deus fez Adão do pó da terra, Adão estava formado, igreja. Deus foi lá, o que foi que Deus fez? Soprou nas narinas de Adão. Fogo de vida é de Deus, igreja. E Ele pega o fogo dele quando Ele quiser, quando a Ele apraz. E neste momento, igreja, é o momento que nós vamos prestar conta de tudo que fizemos. Estamos prontos, igreja? Se o Senhor nos chamar agora, estamos prontos? Essa é a minha pergunta. Estamos prontos? Porque na parábola das 10 virgens, lá diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. 5 estavam preparados, igreja, e 5 estavam despreparados. E que nós fazemos uma reflexão no dia de hoje, igreja. Estamos prontos, igreja. Igreja, ainda que não estivemos prontos, ainda tem fogo, igreja. Nós temos fogo. Vamos se arrepender agora, igreja, de tudo que fizemos de errado, e vamos procurar fazer as coisas certas de hoje em diante, igreja. Porque ainda tem tempo. Tem tempo ainda, igreja. Porque se lá na cruz do Calvário, aquele homem que estava do lado direito de Jesus, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e disse: mestre, quando chegares no paraíso, se lembra de mim? E Jesus disse: amanhã mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, igreja, ainda tem tempo. Tem tempo, tem vida aí, igreja? Tem tempo. Tem vida aí, igreja? Tem tempo. Vamos se arrepender hoje, em nome de Jesus, e vamos servir a Deus hoje. Vamos ser uma das virgens prudentes hoje, igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Pastor, irmã Ana. Amém. Está com a oportunidade, a pastora Ana, Maria, glória a Deus. Já estou